O universo não desperdiça encontros. Cada pessoa que cruza o nosso caminho traz consigo um pedaço do mapa que precisamos para encontrar a nós mesmos. Muitas vezes, a cura que buscamos para o corpo depende, antes de tudo, da cura que negamos à nossa alma. Se você acredita que o acaso é apenas a assinatura de Deus, quando ele prefere o anonimato, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma história de luz, consolo e evolução espiritual. A chuva caía torrencialmente sobre a cidade de São Paulo, transformando as luzes dos prédios em borrões aquosos e melancólicos através do vidro blindado da cobertura do Dr. Ricardo. O apartamento era um reflexo exato de seu proprietário, sofisticado, impecavelmente limpo, decorado com obras de arte abstratas em tons de cinza e preto, e absolutamente gelado. Não havia fotos de família sobre o aparador de mármore, nem plantas que exigissem cuidado, nem marcas de uso nos sofás de couro italiano. Era um mausoléu de luxo para um homem vivo. Ricardo estava sentado em sua poltrona favorita, com um copo de uísque intocado na mesa lateral. Em suas mãos, ele segurava o objeto de sua obsessão particular, uma pequena caixa de música de madeira entalhada à mão, com o verniz descascado pelo tempo. Dentro dela, uma bailarina de porcelana estava quebrada na cintura, pendendo tristemente para o lado. Era o único vestígio que restara de sua mãe, falecida quando ele tinha apenas 12 anos. Uma morte dolorosa, lenta, que levou consigo não apenas a mulher que ele amava, mas também a fé do menino que rezava todas as noites. Ricardo cresceu para se tornar um homem que declarou guerra à morte, armando-se com bisturis, quimioterápicos e uma parede impenetrável de ceticismo. Ele girou a pequena manivela enferrujada. Nada, nenhum som. Apenas o estalido seco das engrenagens travadas. Quebrado, como tudo o que importa, murmurou ele, a voz rouca ecoando na sala vazia. Ele guardou a caixa na gaveta inferior de sua escrivaninha, trancando-a com chave, como fazia todos os domingos à noite. Era seu ritual secreto de luto, o único momento em que permitia que a armadura trincasse. Na manhã seguinte, ele voltaria a ser o Dr. Gelo, o oncologista que nunca perdia a compostura, porque nunca se importava demais. O amanhecer trouxe um céu cinzento, pesado, que parecia espelhar o humor dos corredores do Hospital Santa Clara. Ricardo caminhava com passos rápidos e precisos, o som de seus sapatos italianos ecoando no piso de linóleo. Enfermeiras desviavam o olhar, residentes ajeitavam suas pranchetas nervosamente. Ele não era temido por ser cruel, mas por ser inatingível. Sua excelência técnica não deixava espaço para erros, nem para a humanidade. Dr. Ricardo. A voz da enfermeira-chefe, Lúcia, soou hesitante. Ela era uma das poucas que ousava abordá-lo sem ser chamada. Sim, Lúcia. O que temos para hoje? Ele nem parou de andar consultando o relógio. Uma transferência de emergência do interior. Chegou na madrugada. Quarto 402. Leucemia linfóide aguda, recidiva agressiva. A menina tem 6 anos, o nome é Sofia. Ricardo parou. Recidiva. A palavra tinha um gosto amargo. Significava que a primeira batalha fora perdida e que a guerra agora seria sangrenta. Protocolo de admissão completo? Sim, doutor. Mas... Lúcia hesitou. Mas o quê? A mãe. Ela recusou os calmantes. Ela está estranhamente calma. Disse que estava apenas esperando o senhor chegar, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. Ricardo soltou um suspiro audível, revirando os olhos sutilmente. Ótimo. Mais uma fanática que vai tentar curar câncer com água benta e atrapalhar meu trabalho. Vamos acabar logo com isso. Ao abrir a porta do quarto 402, Ricardo esperava encontrar o cenário padrão de tragédia. Cheiro de vômito, uma mãe histérica, uma criança chorando de dor, o caos emocional que ele aprendeu a ignorar. Mas o que o atingiu foi o silêncio. Um silêncio preenchido, denso, mas de uma paz que não pertencia àquele hospital. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz suave da manhã que entrava pela persiana entreaberta. Havia um aroma sutil no ar, algo que lembrava jasmim e terra molhada, fresco e reconfortante,
encobrindo completamente o cheiro de éter. Na cama, pequena, frágil como um pássaro ferido, estava Sofia. Sua pele tinha a transparência de papel de arroz, e as veias azuis eram mapas visíveis de seu sofrimento. Ela estava careca, mas alguém havia colocado uma tiara de flores de tecido em sua cabeça, dando-lhe a aparência de uma fada cansada. Sentada na poltrona ao lado, com um livro no colo, estava a mãe, Clara. Quando ela levantou os olhos, Ricardo sentiu um impacto físico no peito, como se tivesse levado um soco invisível. Não era atração física, embora ela fosse bonita de uma maneira melancólica. Era reconhecimento. Aqueles olhos castanhos, profundos e serenos, pareciam ler cada pecado, cada medo e cada segredo que ele guardava. Por um segundo vertiginoso, a mente lógica de Ricardo falhou, e uma imagem lampejou em sua consciência. Uma estrada de terra, uma carruagem antiga e essa mesma mulher chorando sob uma árvore. A visão durou 1 milésimo de segundo. Ricardo piscou, afastando a alucinação. Cansaço, diagnosticou ele mentalmente. Bom dia, Dr. Ricardo, disse Clara. Sua voz era aveludada, firme, sem nenhum traço do tremor que ele esperava de uma mãe com uma filha moribunda. Estávamos esperando o senhor. Bom dia, senhora. Clara, correto? Ele manteve a voz profissional, abrindo o prontuário para evitar olhar nos olhos dela novamente. Eu vi os exames iniciais. A situação da Sofia é delicada. As plaquetas estão perigosamente baixas e os blastos invadiram a medula quase completamente. Eu sei, respondeu Clara pousando a mão sobre a perna da filha. Nós entendemos a gravidade, mas também sabemos que a última palavra não vem dos exames. Ricardo fechou o prontuário com um estalo seco. Senhora Clara, eu preciso ser brutalmente honesto para que possamos trabalhar. A última palavra aqui é da biologia. Se os quimioterápicos não funcionarem, não há milagre que reverta a falência de órgãos. Eu preciso que a senhora esteja preparada para o pior. Antes que Clara pudesse responder, uma risada fraca, mas cristalina, veio da cama. Ele é engraçado, mamãe. Ele fala como se mandasse em tudo. Ricardo olhou para a menina. Sofia estava acordada, observando-o com olhos grandes e curiosos. Não havia medo neles. Havia uma sabedoria antiga, incompatível com seus 6 anos de idade. Olá, Sofia. Eu sou o médico que vai tentar te ajudar. Mas para isso, preciso que você seja forte. Eu sou forte, tio doutor, disse ela sorrindo e mostrando uma janelinha nos dentes. Mas o senhor é que parece triste. O vovô disse que o senhor precisa de um abraço, mas tem espinhos em volta do coração. Ricardo franziu a testa, desconfortável. Vovô? Seu avô está aqui? As visitas só começam às 10. Sofia riu novamente e apontou para o espaço vazio logo atrás do ombro esquerdo de Ricardo. Ele está ali, o vovô Alberto. Ele está de terno branco e tem um bigode engraçado, ele disse. A menina inclinou a cabeça, como se ouvisse alguém sussurrar em seu ouvido. Ele disse que tentou te ajudar na cirurgia da semana passada, aquela do menininho do quarto 300, mas o senhor estava com a cabeça muito cheia de barulho e não ouviu. O sangue de Ricardo gelou. Na semana anterior, ele perdera um paciente na mesa de cirurgia. Um caso que parecia simples, mas complicou. Ele se lembrava de ter sentido um calor nas costas, uma intuição para mudar a técnica, mas ignorou, confiando no protocolo. O menino morreu. Ninguém sabia que ele se sentira avisado. Ninguém. Isso. As crianças imaginam amigos imaginários em situações de estresse, disse Ricardo dirigindo-se a Clara, mas sua voz falhou levemente. É um mecanismo de defesa comum. Clara levantou-se e caminhou até ele. Ela não invadiu seu espaço pessoal, mas sua presença irradiava um calor que parecia derreter o ar-condicionado do quarto. Doutor, minha filha nasceu com os olhos da alma abertos. Ela vê o que nós, cegos pela matéria, ignoramos. Meu pai, Alberto, era médico também. Ele desencarnou há 3 anos. Ele tem acompanhado o senhor. Senhora Clara, eu sou um homem de ciência, retrucou Ricardo, erguendo sua barreira novamente. Eu respeito sua fé, mas aqui tratamos células, não espíritos. Vamos começar um ciclo de indução agressivo hoje à tarde.
Por favor, assine os termos de consentimento. Ele saiu do quarto quase fugindo. Ao fechar a porta, encostou-se na parede fria do corredor, tentando controlar a taquicardia. Terno branco, bigode, o paciente da semana passada. Coincidências. Tinham que ser coincidências. Os dias se transformaram em semanas. O tratamento de Sofia era brutal. A quimioterapia devastava seu pequeno corpo, causando náuseas, dores ósseas e febres altas. Mas, paradoxalmente, enquanto o corpo de Sofia enfraquecia, sua luz parecia aumentar. O quarto 402 tornou-se um ponto de peregrinação informal no hospital. Enfermeiras entravam lá estressadas e saíam sorrindo. Faxineiros demoravam mais tempo limpando o chão apenas para ouvir as histórias da menina. E Ricardo. Ricardo foi, pouco a pouco, sendo capturado pela gravidade daquela dupla. Ele começou a inventar desculpas para passar no quarto fora dos horários de visita médica. Dizia a si mesmo que era para monitorar os efeitos colaterais, mas, no fundo, era para sentir aquela paz. Numa tarde chuvosa, ele encontrou Clara na copa dos pais, olhando para a chuva através da janela. Ela parecia cansada, olheiras profundas, marcando seu rosto pálido, mas não havia desespero em sua postura. Ricardo serviu 2 cafés e entregou um a ela. O café daqui é horrível, mas é quente, disse ele, tentando ser gentil. Obrigada, doutor. O calor é o que importa. Ela aceitou, tocando levemente a mão dele. Novamente o choque elétrico, a sensação de familiaridade. Clara. Ele começou, usando o primeiro nome dela pela primeira vez. Eu vejo muitas mães aqui. A maioria grita, xinga a Deus, culpa os médicos. Você parece aceitar isso de uma forma que me perturba. Você não ama sua filha? Não tem medo de perdê-la. Clara soprou a fumaça do café e olhou nos olhos dele. O olhar dela era de uma compaixão devastadora. Eu amo a Sofia mais do que a minha própria vida, Ricardo. Se eu pudesse trocar de lugar com ela, faria isso num piscar de olhos. Mas eu entendo que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. A Sofia é um espírito velho num corpo pequeno. Ela tem uma missão. Talvez a missão dela seja curta. Talvez seja ensinar algo a alguém. Ela fez uma pausa significativa. E depois voltar para casa. Isso é muito bonito na teoria. Rebateu Ricardo, a amargura de seu próprio luto subindo à garganta. Mas quando o caixão desce, Clara, é o fim. Eu vi minha mãe morrer gritando de dor. Onde estava a missão ali? Onde estava a beleza? Deus, se existe, é um sádico. Clara não se ofendeu. Pelo contrário, ela sorriu com tristeza. A dor da sua mãe foi o resgate dela, e o seu luto, Ricardo, foi o que te transformou num médico brilhante que salvou milhares de vidas. Mas você parou no meio do caminho. Você salvou os outros, mas deixou seu próprio coração morrer junto com ela. Ricardo recuou, como se tivesse levado um tapa. Você não sabe nada sobre mim. Eu não sei, mas a Sofia sabe. Clara colocou o copo na mesa. Ontem à noite ela teve febre alta. Delirou. E no meio do delírio, ela cantou uma música, uma melodia estranha, antiga, uma valsa triste. E ela disse: avise ao Ricardo que a bailarina não está quebrada. Ela só está cansada de dançar sozinha. O copo de café escorregou da mão de Ricardo e espatifou-se no chão. O líquido escuro manchou o branco imaculado de seus sapatos, mas ele não notou. O som do mundo sumiu. Aquela frase: cansada de dançar sozinha. Era o que sua mãe dizia sempre que dava corda na caixa de música para ele dormir. Era uma frase particular, íntima, que jamais fora dita a viva alma. Nem ex-namoradas, nem terapeutas. Ninguém sabia disso. O que você disse? Ele sussurrou tremendo. Ela disse que a bailarina quer voltar a girar, Ricardo. Mas é você quem precisa dar a corda, não na caixa, no seu coração. Ricardo saiu da copa sem dizer uma palavra. Ele caminhou atordoado até seu consultório, trancou a porta e desabou em sua cadeira. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. A lógica, seu Deus soberano, estava desmoronando tijolo por tijolo. Como? Como aquela menina podia saber? Microfones? Detetives? Impossível. Ele abriu a gaveta,
Tirou a caixa de música. Olhou para a bailarina quebrada. Pela primeira vez em anos, ele não viu um objeto de madeira. Ele sentiu uma presença. Uma energia sutil preencheu a sala fria. O cheiro de jasmim do quarto 402 parecia ter seguido ele até ali. Naquela noite, Ricardo teve um sonho. Ele não estava no hospital, nem em seu apartamento. Ele estava em um jardim vasto, com grama verde esmeralda e flores que emitiam luz própria. O céu tinha uma cor que não existia na terra, um violeta suave e pulsante. Ele caminhava leve, sem o peso da culpa que carregava nos ombros há décadas. Ao longe, viu um banco de cristal sob uma árvore dourada. Sentada lá, havia uma mulher jovem, saudável, sorrindo. Ela consertava algo em suas mãos. Quando ele se aproximou, viu que era sua mãe. Mas não a mãe doente, consumida pelo câncer. Era a mãe de sua infância, radiante. Ela ergueu a caixa de música. A bailarina estava perfeita, inteira. "Está na hora, meu filho", disse ela, e sua voz era música. "A tempestade está chegando. Você será o capitão do navio. Não tenha medo de navegar no escuro. A bússola está dentro de você." Ricardo acordou suando, o despertador marcando 03:00 da manhã, a hora do lobo, como dizem os médicos, a hora em que a morte costuma rondar os hospitais. O telefone tocou. Era o plantão. "Dr. Ricardo, Code Blue no 402. É a Sofia. Ela está tendo uma convulsão refratária. Estamos perdendo ela." Ricardo não pensou, não analisou. Ele apenas correu. Enquanto dirigia seu carro pelas ruas desertas de São Paulo, furando sinais vermelhos, as palavras do sonho ecoavam em sua mente. A tempestade está chegando. Mas dessa vez, ele não estava indo apenas para aplicar medicamentos. Ele estava indo para enfrentar o anjo da morte. E pela primeira vez ele não estava levando apenas seu estetoscópio. Ele estava levando a dúvida. E a dúvida é a primeira fresta por onde a luz da fé consegue entrar. Ao chegar no quarto, o caos estava instalado. Monitores gritavam. A menina debatia-se na cama. Clara estava no canto, de joelhos, imóvel como uma estátua de oração. Ricardo assumiu o comando. "Diazepam, preparem a intubação." Mas quando ele tocou na pele de Sofia, algo aconteceu. O tempo desacelerou. O som dos aparelhos ficou abafado, distante. E ele viu. Parado na cabeceira da cama, com a mão sobre a testa da menina, estava o homem. O terno branco. O bigode antigo. O espírito olhou diretamente para Ricardo. Seus olhos eram severos, mas encorajadores. Ele não falou com palavras, mas o pensamento explodiu na mente de Ricardo com a clareza de um trovão. "A ciência trouxe vocês até a borda do abismo, doutor. Agora, para atravessar, você terá que construir a ponte." O tempo dentro daquele quarto de hospital havia se quebrado. Para a equipe médica, os segundos corriam frenéticos, marcados pelo ritmo alarmante do monitor cardíaco, que desenhava picos agudos e vales profundos, anunciando a falência iminente do pequeno coração de Sofia. Mas para Ricardo, o tempo era uma substância viscosa e lenta. Ele estava preso no olhar daquele homem de terno branco, o espírito do Dr. Alberto, que permanecia imóvel ao lado da cabeceira, uma ilha de serenidade no meio do oceano de caos. "Doutor Ricardo, a saturação caiu para 60%. Bradicardia severa." O grito do anestesista, Dr. Marcos, parecia vir de dentro de um túnel subaquático. "Vou proceder com a intubação agora, ou ela vai parar na nossa mão." Marcos avançou com o laringoscópio, uma lâmina de metal frio pronta para invadir a garganta da menina. Foi nesse instante que a voz mental do Dr. Alberto ecoou novamente na cabeça de Ricardo, não como um som, mas como uma certeza absoluta implantada em seu córtex cerebral. "Não é o pulmão, meu filho, é o tronco cerebral. O choque é neurogênico. Se intubar, você desliga o sistema. Use a sua mão, transmita o calor. Acalme a tempestade elétrica." Era insanidade. Qualquer manual de medicina diria que aquilo era negligência criminal. Mas Ricardo olhou para as mãos de Marcos, tremendo levemente pela adrenalina, e depois olhou para as mãos luminosas do espírito sobre a cabeça de Sofia. "Pare!" O grito de Ricardo foi tão autoritário
que silenciou os bips por um segundo ilusório. Ele empurrou a mão do anestesista para longe. Não vamos entubar. Você ficou louco? Marcos arregalou os olhos, suando. Isso é homicídio. Ela não está respirando. Saiam de perto dela, agora, ordenou Ricardo. Sua voz tinha uma gravidade que não admitia réplicas. A equipe recuou, atônita, trocando olhares de pânico. Ricardo se aproximou da cabeceira. Ele não pegou o estetoscópio, não pegou a adrenalina. Ele fez algo que jamais fizera em 20 anos de carreira. Retirou as luvas de látex. Ele precisava sentir a pele. Precisava que não houvesse barreiras. Ele colocou a mão esquerda sobre o peito de Sofia, onde o coração batia descompassado, e a mão direita sobre o topo da cabeça dela, exatamente onde a mão do espírito repousava. No momento em que sua pele tocou a pele da menina, e sua mão se sobrepôs à mão imaterial do Dr. Alberto, Ricardo sentiu um choque térmico. Não era eletricidade, era amor. Um amor líquido, quente, dourado, que entrou pelo seu braço direito, atravessou seu peito, quebrando aquela caixa de gelo onde ele guardava seus sentimentos, e fluiu para o braço esquerdo, entrando em Sofia. Ele fechou os olhos. A escuridão atrás de suas pálpebras se iluminou. Ele viu a anatomia de Sofia, não como carne e osso, mas como filamentos de luz. Viu onde a energia estava bloqueada na base do crânio. Eu não sei fazer isso, pensou Ricardo em pânico. Você não está fazendo, respondeu a voz suave de Alberto. Você é apenas o fio condutor. Deixe passar. Solte a dor da sua mãe, Ricardo. Solte a culpa. Use essa energia para salvar a menina. Transforme o luto em vida. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo rosto do médico cético. Ele, que nunca chorava, soluçava silenciosamente diante de sua equipe. Ali, diante da morte, ele finalmente se rendeu. Deus! Ele sussurrou a palavra estranha em sua boca, mas doce em seu coração. Se o Senhor existe, se essa luz é real, tome a minha dor, tome tudo o que eu sou e devolva o fôlego a ela. Clara, que assistia a tudo do canto do quarto, levantou-se. Ela não tocou em Ricardo. Ela apenas ergueu as mãos em direção a eles, enviando sua própria energia materna, formando um triângulo de força espiritual. O monitor cardíaco soltou um silvo longo e contínuo. Pi! Parada! Gritou a enfermeira. Estamos perdendo ela! Ricardo não tirou as mãos. Ele sentiu o coração de Sofia parar sob sua palma. Mas ele não sentiu a morte. Ele sentiu uma pausa, um compasso de espera. Agora, Ricardo. Diga a ela para ficar. Ricardo apertou os olhos com força, concentrando cada átomo de sua vontade. Fica, Sofia. Ele gritou não para o corpo, mas para a alma que tentava se desprender. A dança ainda não acabou. A bailarina não pode parar agora. Fica. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos de eternidade. O espírito do Dr. Alberto sorriu e retirou a mão suavemente, desaparecendo na luz. Bip. Forte. Alto. Claro. Bip. 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 O peito de Sofia inflou em uma inspiração profunda e sôfrega, como quem emerge de um mergulho profundo. A cor, antes cinzenta, voltou às suas bochechas em uma onda rosada instantânea. Os monitores começaram a piscar números que subiam vertiginosamente. Saturação 85%, 90%, 98%. Pressão arterial normalizada. A equipe médica estava paralisada. Marcos, o anestesista, deixou o laringoscópio cair no chão com um estalo metálico. Ninguém conseguia explicar fisiologicamente o que acabara de acontecer. Não houve medicação. Não houve massagem cardíaca. Houve apenas um toque. Ricardo abriu os olhos, exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Ele retirou as mãos devagar. Sofia abriu os olhos. Aqueles olhos grandes, antigos, focaram diretamente no rosto banhado de lágrimas do médico. Ela sorriu, fraca, mas travessa. O vovô disse que o senhor tem mãos quentinhas agora, tio Ricardo. Ricardo desabou. Seus joelhos cederam e ele caiu sentado no chão frio do hospital, cobrindo o rosto com as mãos, chorando convulsivamente.
Não era choro de tristeza. Era o choro de uma represa que rompe após 20 anos de seca. Ele chorava pela mãe que perdeu, pelo tempo que desperdiçou sendo frio, pela beleza avassaladora da misericórdia divina que acabara de testemunhar. Clara correu até ele e o envolveu em seus braços. Ali, no chão do quarto 402, o médico renomado e a mãe humilde se abraçaram, misturando lágrimas e gratidão. Não havia mais médico e paciente. Havia apenas duas almas sobreviventes. Você viu? Perguntou Ricardo entre soluços, abafado no ombro dela. Você viu ele? Eu vi, meu querido. Eu vi. Sussurrou Clara, acariciando os cabelos dele como se ele fosse um menino. Ele estava sorrindo para você. Ele disse que o concerto foi concluído. As semanas seguintes foram um borrão de milagres. A recuperação de Sofia desafiou todos os congressos de medicina. A medula, antes invadida por células cancerígenas, começou a responder ao tratamento de forma inédita. Era como se o reset espiritual daquela noite tivesse reprogramado a biologia da menina. Ricardo mudou. A mudança não foi sutil. Foi radical. Ele parou de usar o relógio de ouro. Começou a sentar na beira da cama dos pacientes. Começou a perguntar: como você está se sentindo? Antes de perguntar onde dói. Seus colegas cochichavam que ele havia tido um surto, mas os pacientes diziam que ele havia virado um anjo. Mas havia uma pendência. Num domingo chuvoso, exatamente um mês após o incidente, Ricardo estava em casa. Ele abriu a gaveta e tirou a caixa de música. A bailarina quebrada. Dessa vez, ele não sentiu angústia. Ele sentiu saudade, sim, mas uma saudade doce, cheia de certeza do reencontro. Ele pegou suas ferramentas de precisão, as mesmas que usava para operar cérebros, e começou a trabalhar na pequena engrenagem de madeira. Ele trabalhou com paciência, cantarolando baixinho a melodia que Sofia havia lhe ensinado. Não havia pressa. Clique. Uma pequena peça se encaixou. Ricardo girou a manivela. A princípio, houve um som arranhado. E então, música. Uma melodia de valsa, límpida e cristalina, preencheu a sala silenciosa. A bailarina, embora ainda tivesse a marca da cola na cintura, onde fora consertada, girava. Ela girava perfeitamente. Ricardo sorriu. Ele entendeu a mensagem. Todos nós somos como aquela bailarina, quebrados em algum momento, colados pela experiência, mas capazes de dançar novamente se a música do amor tocar. Ele pegou o telefone. Discou o número que já sabia de cor. Clara, sou eu? A bailarina voltou a dançar. Eu gostaria que vocês viessem ver. E jantar comigo. Não como médico, como Ricardo. A voz dela do outro lado da linha tinha o som de um abraço. Nós estamos prontas, Ricardo. O jantar pode esperar, mas o abraço não. 6 meses depois, o jardim da casa de Ricardo não era mais cinza. Havia canteiros de margaridas, lavandas e um balanço de madeira pendurado no flamboyant antigo. Era véspera de Natal. A mesa estava posta no jardim. Sofia, agora com os cabelos crescendo em cachos fortes e escuros, corria atrás de um cachorro que Ricardo adotara. Ela ria, um som que curava qualquer ferida. Ricardo observava a cena da varanda, abraçado a Clara. Ele sentia o perfume dela, agora tão familiar, misturado ao cheiro da noite de verão. Você acha que ele vem hoje? Perguntou Ricardo, olhando para as estrelas. Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Ele nunca foi embora, meu amor. O véu é fino. O amor é o único passaporte que não precisa de carimbo. Ricardo olhou para Sofia. Por um instante, viu uma silhueta luminosa ao lado dela, empurrando o balanço. O homem de terno branco acenou brevemente e dissolveu-se na luz do luar. Ricardo acenou de volta, discretamente. Ele puxou Clara para mais perto e beijou sua testa. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me ensinar que a morte é uma vírgula, não um ponto final. E por trazer a música de volta para a minha vida. Clara olhou nos olhos dele. Aqueles olhos que antes eram gelo e agora eram oceano. Nós temos uma longa caminhada pela frente, Ricardo. Há muitas outras crianças para salvar, mas agora
Você não opera mais sozinho. Nunca mais, prometeu ele. Eles se juntaram a Sofia no jardim. A caixa de música colocada no centro da mesa tocava sua valsa eterna, competindo com os grilos e o vento. Ricardo olhou para o céu, para o infinito pontilhado de mundos, e pela primeira vez em sua vida adulta, ele não viu o vazio frio do espaço. Ele viu uma casa cheia de cômodos, e ele sabia, com cada fibra do seu ser, que sua mãe estava em um desses cômodos, sorrindo, vendo seu filho finalmente aprender a amar. A verdadeira cura nunca foi sobre evitar a morte. Foi sobre aprender a viver sem medo dela. E naquela noite, sob a luz das estrelas e a bênção dos anjos invisíveis, Ricardo estava finalmente vivo. Suas interações são muito importantes para nós. Essa história tocou seu coração? Você já sentiu a ajuda de um anjo invisível em um momento difícil? Deixe seu nome e seu relato nos comentários, e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias com uma bênção especial.